Então tá, irmãos, nós vamos então, Márcia já falou, irmã Márcia, alguma coisa? Só dar boa noite a todos, que Deus abençoe, querendo que esse é mais um tempo, né, curto, mas muito precioso para nós, muito precioso para o aprendizado da palavra do Senhor. Deus nos abençoe essa noite, que nosso coração esteja aberto, a nossa mente também, para que possamos nos deliciar, né, com um conhecimento muito precioso da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe cada irmão que está participando. Amém? Amém. Pastor João Leão, o senhor poderia fazer uma oração dando início? Ok. Pai, nós louvamos o teu nome, agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor e cuidado para conosco cada dia. Agradecemos por Jesus, o nosso Senhor. Nós queremos dar graças, Senhor, porque podemos nos reunir nesta noite. O Senhor tem nos dado esse recurso para estarmos juntos, ainda que estejamos longe uns dos outros, mas o Senhor está no nosso meio. E nós agradecemos por essa oportunidade, pedimos que o Senhor abençoe o pastor Éder na apresentação, traga unção, Senhor, traz unção às nossas vidas. Nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, né? Meus irmãos, nós estamos, então, tomando posse da palavra do Senhor, né? Estudando a respeito da saída do povo do Egito, né? Deus, ele tem falado conosco de uma forma especial, através da sua palavra, onde nós temos aprendido, né, a conhecer ainda mais a respeito dessa misericórdia, né? A misericórdia que Deus teve com o povo no passado, e nós aplicamos esse ensino nas nossas vidas, no tempo chamado hoje, e aprendemos ainda mais a respeito do amor de Deus. Aprendemos o cuidado que Deus teve com aquele povo no passado, a maneira, né, pela qual Deus falou àquele povo, os sinais que o Senhor operou, de tal forma que o nome dele foi engrandecido. Hoje, nós estamos, então, tomando posse dessa palavra, querendo mais, querendo conhecer mais a palavra do Senhor, nos alimentando dessa palavra, para que possamos trilhar neste caminho glorioso, né? O objetivo nosso é chegar no céu. Mas enquanto nós não chegamos no céu, nós ainda precisamos caminhar nessa terra. E nessa terra nós temos várias coisas que possamos fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. É testemunhar a respeito deste amor, falar a respeito desta graça, viver conforme a palavra do Senhor, andar no caminho do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Fazendo dessa maneira, nós estamos nos preparando para sermos cidadãos do céu, morarmos na eternidade. E quanto mais nós passamos a prestar atenção na palavra do Senhor, a olhar a palavra, a meditar na palavra, a estudar a palavra, quanto mais nós fazemos isso, mais nós nos aproximamos do Senhor. Mais nós passamos a conhecer esta graça, conhecer este amor, entender como que é que Deus age, o cuidado dele, o zelo dele, os detalhes, né, os mínimos detalhes. Quando nós falamos em detalhes, nós olhamos para o que o Senhor, né, orientou que fosse feito, né, quando o povo saiu ali da escravidão, atravessou o mar, e quando eles rompem ali o Mar Vermelho, eles passam a caminhar, então, Deus, ele mostra os detalhes, como que seria essa caminhada. Uma caminhada que demorou, né, demorou um bom tempo, e isso foi para que o povo pudesse compreender as coisas de Deus. É bem certo que poderia ser mais rápido, né, se eles fossem por um caminho mais curto, mas Deus permitiu que eles andassem um pouco mais. E essa caminhada no deserto, essa caminhada fez com que eles se aperfeiçoassem diante do Senhor. Nós também estamos numa caminhada e precisamos nos aperfeiçoar diante do Senhor. A cada instante nós aprendemos um pouco mais, e esse aprendizado, ele não é jogado fora, ele é guardado no coração. É por isso que a palavra do Senhor fala que nós precisamos guardar a palavra do Senhor
no coração para nós não pecarmos contra o Senhor. E é desta maneira, então, nós alimentamos da palavra, guardamos a palavra do Senhor no coração e nós desviamos do caminho pecaminoso, desviamos do pecado e aprendemos a nos permanecer na presença de Deus. Isso tudo porque há uma misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E nós estamos, então, falando agora a respeito desta caminhada, né? Como é que surgiu, como que se procedeu, a maneira que Deus queria que fosse. Quando Deus estabelece que queria, então, estar no meio daquele povo de uma forma contínua, e que aquele povo pudesse, então, desfrutar dessa presença, Deus, ele orienta que fosse feito o tabernáculo, a tenda, e é dessa maneira, então, que ocorreu. E ele orientou os detalhes, olha, o tabernáculo vai ser dessa maneira, vocês vão fazer assim, cada detalhe, para que o nome dele fosse glorificado. E eles obedeceram a Deus, eles fizeram conforme a vontade do Senhor, e Deus operou, Deus aceitava aquele sacrifício. E nós estamos, então, falamos um pouco a respeito dos utensílios do tabernáculo, né? A mesa, né, dos pães, falamos sobre a pia, sobre o tabernáculo em si, um completo, né, tantos detalhes que tem ali no tabernáculo. Então, nós falamos a respeito disso e foi bom aprendermos um pouco da palavra do Senhor. E vamos continuar fazendo assim. E queremos, então, agora, nesta aula, falar um pouco a respeito do sacerdote, o trabalho que era exercido dentro do tabernáculo, né? E não só também o trabalho de ser dentro do tabernáculo, mas o trabalho de ser um sacerdote de Deus. E comparando isso conosco, irmãos, nós somos também sacerdotes do Senhor. Nós somos um povo escolhido pelo Senhor. Deus nos escolheu para que pudéssemos ser sacerdotes dele, uma nação santa. E desta maneira, então, nós ouvimos a voz do Senhor e colocamos em prática aquilo que Deus nos orienta. Então, nós vamos falar um pouquinho, né? Eu vou colocar aqui, já até coloquei aqui sobre os sacerdotes na Bíblia, né? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, é claro que nós precisamos entender as coisas que Deus tem nos orientado na sua palavra e nos mostrado. Porque nem todos os momentos que nós ouvimos sobre a palavra sacerdote na Bíblia significa que são sacerdotes do Senhor. E é desta maneira, então, quando falamos sobre sacerdote, né, é preciso nós considerarmos que nem todos, né, sacerdotes na narrativa bíblica eram hebreus, bem como nem todos os indivíduos que parecem exercendo o sacerdote serviam ao culto ao Deus de Israel. Então, nós temos, então, antes do sacerdote hebraico ser instituído oficialmente, a Bíblia menciona outro sacerdote como o rei Melquisedeque, né? Aqui eu vou dar uma passada rápida, porque esse slide nós já tinha entrado nele, né? Então, sacerdote de Deus Altíssimo, onde lá em Gênesis 14, 18, mostra, né, que ele é rei de Salém, Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Também temos os sacerdotes que havia no Egito, né, lá em Gênesis, mostra assim, e a José chamou o faraó de Zafenate-Pané, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Então, a ênfase aqui que eu queria mostrar é filha de Potífera, sacerdote de On, é um dos deuses do Egito. Então, ele era sacerdote do Deus do Egito, não do Deus de Israel, Deus Altíssimo. Também, né, falamos a respeito dos midianitas, né, que o sacerdote Midian tinha 7 filhos, aos quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Isso só permitindo. Então, meus irmãos, mostrando assim que existem outros sacerdotes que a palavra do Senhor mostra claramente a respeito disso. Agora, as funções também dos sacerdotes, né? A principal função do sacerdote era servir de representante de Deus junto ao povo, ao mesmo tempo em que também
era os representantes do povo perante Deus, oferecendo sacrifício agradável e expiatório, né? Basicamente, o sacerdote, de fato, era um tipo de mediador entre Deus e os homens. E era necessário, assim. O povo precisava disso. Naquela época eu precisava. Hoje nós temos, então, o Senhor Jesus. Ele, sim, nós podemos falar com ele direto. Mas naquela época era necessário. Então, além dessa função principal, os sacerdotes também deviam se ocupar com outras atividades secundárias, como, por exemplo, o ensino da lei, em alguns casos atuar na jurisprudência, né? E até alguns diagnosticar na área de saúde. Olha para você ver como para o sacerdote, o trabalho que eles tinham, né? Não era só ministrar ali nas atividades ali do tabernáculo, né? Mas eles tinham tantas outras funções também. E olha, também na purificação corporal de homens e mulheres, né? De determinados objetos. Então, e entre outras funções. Então, eram muitas outras funções que o sacerdote tinha ali também, que eles exerciam essas funções. Então, além das funções mencionadas na Bíblia, né, desde os tempos da primeira família, né, com Caim e Abel oferecendo ofertas a Deus. No período patriarcal, irmãos, podemos notar que as funções sacerdotais também eram desempenhadas por chefes de família, como, por exemplo, no caso de Noé. Após o dilúvio, com o patriarca Abraão, que levou também altares ao Senhor, levantou altares ao Senhor em Betel, Manré, Moriá, e com Jó também, né, que oferecia sacrifícios a Deus. Temos também que, depois da instituição oficial do sacerdote hebreu, a Bíblia ela menciona pessoas em ocasiões específicas, irmãos, exerceram algumas atividades comuns ao sacerdote, como, por exemplo, Gideão, o profeta Samuel, o rei Davi, o profeta Elias. Então, eles faziam funções ali específicas que também levava a mesma função do sacerdote. Então, o que a Bíblia diz em Deuteronômio 21:5? Diz assim, olha, chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Então, Deus, ele fez essa escolha. Deus, ele escolheu este povo para poder realizar esse trabalho. Meus irmãos, nós podemos fazer um paralelo a respeito também das escolhas que Deus faz. Deus nos escolhe para a presença dele. A Bíblia nos fala a respeito da escolha do Senhor. Ele escolhe alguns para determinadas funções, outros para outras funções, para que todos nós possamos estar neste corpo de Cristo, a igreja, corpo de Cristo. Todos nós, cada um tem uma função. Quando nós olhamos para o corpo, nós olhamos que o corpo tem mão, tem pé, tem cabeça, tem braço, então cada um tem uma função. O pé não tem como fazer a função da mão, e nem a mão a função do pé, né? Cada um tem a sua atribuição. E é dessa maneira também, hoje, nós servimos a um Deus vivo. E este Deus vivo, ele tem nos orientado a caminhar na presença dele. E ele, então, nos ensina para que possamos ser úteis e vasos de honra na presença dele. Cada um tem o seu valor para o Senhor. Você, meu irmão, você foi chamado também para ser útil na presença de Deus. Cada um de nós somos valorosos para o Senhor. Vamos aqui. Diz lá em Deuteronômio 17:9, virás aos levitas, sacerdote, e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás e te anunciarão a sentença do juiz. Então, mais uma vez, vendo aqui os levitas, sacerdote, a atribuição do Senhor. Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Então, mostrando que essa atividade estava agora atribuída de uma forma clara e específica aos levitas. Deus orientou e deveria ser desta maneira. Não era para outro povo.
Mas a teocracia, verdadeiramente, só foi experimentada nos dias de Moisés, com quem falava face a face. Todas as partes seguintes da história de Israel foram manchadas pela desobediência do povo e pela incapacidade dos líderes representarem fielmente a vontade soberana de Deus. Então, meus irmãos, uma coisa é Deus escolher, uma coisa é o homem fazer a vontade do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra ao longo da história vários homens que foram chamados, mas que não foram fiéis ao Senhor e perderam a bênção de Deus. Mas, como a palavra nos ensina que esta obra não para, Deus ele levanta outro. Antes que um pare, Deus já prepara outro para que possa então levar a candeia, fazer com que a chama permaneça acesa para sempre. Esta é a obra do Senhor. Mesmo com o advento dos profetas, Israel não conseguiu ser uma nação modelo para os demais povos, né? Pela desobediência de alguns homens. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da família sacerdotal. Essa família sacerdotal, Deus então requeriu deles a maneira deles se vestirem e se comportarem ali diante do povo e diante também do Senhor no tabernáculo. Cada detalhe na sua roupa, né? Cada coisa tudo que eles usavam ali tinha um significado. A casa de Arão foi separada dentre a tribo de Levi para ser a família sacerdotal. Ele e seus filhos eram responsáveis direto pelo cuidado dos utensílios do tabernáculo e por oficiarem o sacrifício em louvor ao Senhor, Yahvé. Os sacerdotes exerciam um papel de mediação entre o povo e Deus. E o chefe da casa sacerdotal era um sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote, então o chefe da casa. Sendo Arão o primeiro deles, e depois seu descendente, observado o direito da primogenitura. Podemos então ver que a palavra nos ensina, em Êxodo 21, de 1 a 2, diz assim: faz também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdote, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Então, os irmãos veem que esses detalhes eram importantes para o Senhor. Então, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, eles tinham umas vestes, e essas vestes eram vestes especiais, para que pudessem ser diferenciados das demais pessoas. Então, eu coloquei aqui uma fotinha que eu achei, do sumo sacerdote e os demais sacerdotes. Os filhos de Arão também foram vestidos, mas não eram vestes iguais a de Arão, né? Então eu coloquei aqui, ó, o sumo sacerdote e os sacerdotes. Irmãos, eu não sei se a imagem ficou boa, né? Porque eu aumentei, ela saiu do foco, né? Mas, deixa eu ver aqui. O sumo sacerdote, a sua roupa, precisavam estar vestidos com indumentárias corretas que o serviço exigia. Então, o sumo sacerdote, Arão, filho do sacerdote, né? Então os irmãos percebem que ele tinha uma mitra, e a mitra do sacerdote era uma mitra branca, a outra não, ela tinha alguns detalhes a mais. O sumo sacerdote, ele tinha algumas pedras que eram colocadas no peitoral, né, na frente aqui, e cada um tem o seu significado, nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. E essa túnica que ele usava, só para os irmãos terem uma noção, né, que havia uma diferença da roupa do sumo sacerdote do sacerdote. Por que essa diferença, irmãos? Essa diferença é para que possamos, então, valorizar as atribuições que Deus dá aos seus servos. Então, há uma diferença, com certeza, e essa diferença não é para que o homem venha se vangloriar, não, essa diferença é para que o exercício do trabalho na casa do Senhor, ele seja realizado
e a honra ali não seja para o homem, ela seja para Deus. E isso seja notório a todas as pessoas. A congregação, ela via eles se comportarem dessa maneira, e isso, o nome do Senhor era exaltado. Hoje também, nós não precisamos usar essas vestes, nós usamos, o que nós usamos? Nós usamos a direção de Deus na nossa vida, as orientações do Senhor, nós usamos o quê? Esse comportamento que Deus ele coloca em cada um de nós, que são as atribuições, as responsabilidades, e sabemos que há uma diferença, e isso é tudo para a honra e para a glória do Senhor. A família sacerdotal estava revestida das mais altas autoridades religiosas como representante de Deus perante o povo e representante do povo perante Deus. Deveriam demonstrar o caráter santo do seu ofício. O sacerdote também se caracterizava pelo ato de abençoar o povo. Os irmãos entendem que era uma responsabilidade, irmãos, enorme. O povo confiava neles. O povo, então, eles tinham ali ele como aquele que falava com o Senhor e trazíamos a resposta do Senhor, a direção do Senhor. Nós, meus irmãos, nós entendemos isso como uma bênção que Deus ele derramou sobre aquele povo, e hoje também nós temos uma bênção derramada sobre nós. Nós temos um sumo sacerdote que é o Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Então nós o adoramos e sabemos que ele sim é o maior presente que nós temos, né? Aqui eu coloquei uma foto aqui, o trabalho dele realizando, né? Oferecendo ali o incenso. Diz lá em Levítico: depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu em todo o povo. Apareceu a todo o povo. Então, os irmãos veem que eles tinham essa função de falar com Deus e depois levar essa bênção para o povo. Um trabalho nobre e de muita responsabilidade. Então, todo trabalho na obra do Senhor, ele precisa ser levado a sério. Todas as pessoas que exercem um trabalho para o Senhor precisam olhar isso com muita seriedade, porque é o nome do Senhor que está sendo representado ali. Se aqueles sacerdotes fizessem uma obra relaxadamente, com toda certeza, ele estava colocando em descrédito tudo aquilo que o Senhor tinha operado e que o Senhor estava fazendo e queria fazer sobre aquele povo. Com toda certeza, Deus ia preparar um outro, mas haveria prejuízo, né, irmãos? A gente sabe disso. Bom, nós temos aí a santidade, estava representada nos trajes distintos do sacerdote. Farás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são essas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, né, aquela que está sobre, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdote. Então, essas são as vestes que Deus queria que fosse, então. O linho fino, meu irmão, da túnica, é a exigência do uso de roupas de baixo, representava a pureza e o respeito devidos a Yahvé, ao Senhor, né? Nos ombros, fixos na estola, estavam engastadas 2 pedras de ônix, nas quais estavam gravados nomes das 12 tribos. No peitoral, 12 pedras também traziam o nome das 12 tribos, ou seja, o sacerdote levava consigo a nação. A mitra que lhe cobria a cabeça, o sacerdote trazia a inscrição santidade a Yahvé, santidade ao Senhor, indicando a seriedade do ofício sacerdotal. Interessante, né, esses detalhes, né, mostrando aí
o que eles representavam? Representavam ali toda a nação, as 12 tribos, e tanto é que em cada pedra tinha 6 de cá, 6 de cá, no peitoral, cada pedra, o nome de cada tribo ali, para que eles então pudessem, ele representava todo este povo. Então é essa santidade, o linho fino, né, a roupa que estava debaixo, tudo isso mostrava assim, os detalhes que Deus requereu. Então hoje nós estamos numa obra também, uma obra santa, então tudo tem o seu detalhe, e tudo nós fazemos com maior atenção, para que o nome do Senhor seja engrandecido também. Então passamos aqui. Coloquei novamente aqui sobre a mitra, né, que fica na cabeça. A pedra de ônix, vamos ver que está no ombro dele aqui, né, está no ombro, ó. O peitoral. E tinha também, os irmãos podem ver que tinha 2 pedras, uma chamada Urim e a outra chamada Tumim. Urim e Tumim. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre essas pedras também. É muito interessante. Aqui eu coloquei uma mitra aqui, não dá para ver, mas aqui está escrito aqui, ó, santidade a Yahvé, tá vendo? Aqui, ó, é santidade a Yahvé. Amém. Então, em sua roupa, trazia ali as cores branco, azul e púrpura, né, e carmesim. Em seu peitoral havia 12 pedras preciosas, nas quais em cada uma delas estava escrito o nome das tribos, né? Em cada uma das obreiras havia uma pedra de ônix, na qual estava escrito o nome de 6 tribos de Israel, né? Então é o mesmo slide. O turbante, irmãos, esse aqui é um outro que eu achei interessante, linho branco na cabeça com mitra, né, mostrando a santidade ao Senhor, e apontava para o trabalho santo e humilde que deveriam se realizar. Então, apontava para o trabalho santo e humilde que deveriam realizar. A frase era lida por quem estava frente a frente com o sacerdote. Então, logo de cara chegava, já dava para ler que tinha uma santidade ao Senhor. Então, isso é para adoração ao Deus Israel. E todos podiam contemplar isso. Então, essa visibilidade, irmãos, é algo que precisa ser notório nas nossas vidas também. As pessoas olham para nós e sabem que nós realizamos um trabalho para o Senhor, né? E quando eles olham para nós, eles precisam ver essa seriedade que nós temos em realizar todo esse trabalho. As pessoas precisam ver em nós, e ela já chega, é a primeira coisa que ela já vê escrita na cabeça, na mitra do sacerdote. Então, quando as pessoas olham para nós, o nosso testemunho precisa mostrar a santidade que nós temos ao Senhor. Amém, irmãos? Vocês estão ouvindo? Amém. Amém. Então, a forma como foram consagrados sacerdotes também invoca a simbologia da trindade. O sangue, o óleo da unção são símbolos do sacrifício expiatório de Jesus e da ação do Espírito Santo. Olha que interessante. Olha aqui. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás sobre Arão e suas vestes sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Então, representava que nós temos o sangue, nós temos o óleo, então, apontando profeticamente, meus irmãos, sobre o sacrifício do Senhor Jesus. Jesus é aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário em favor da minha e da sua vida. Jesus, ele fez isso por amor a cada um de nós. E quando eles usam o óleo também, o óleo da unção, nós podemos aqui ver um símbolo, né, daquele que viria também, do Espírito Santo.
nós não ficamos órfãos, nós temos um óleo da unção sobre nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida, e o Espírito Santo é aquele que nos convence de todo o pecado, é aquele que fala ao nosso coração e nos dá a direção. Aquele povo tinha, aquele sacerdote, eles tinham a direção como que iriam proceder as coisas. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos dirige também em todas as coisas, seja no trabalho para a obra de Deus, seja no nosso trabalho secular, a nossa vida pessoal particular, Deus nos dá a direção através do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Estou mostrando profeticamente o que eles usavam no passado, eles usaram. É tudo assim uma simbologia mostrando que lá na frente Deus estaria derramando sobre a sua igreja tais coisas, tais poderes, né? Que é a bênção do Espírito Santo. Algo maravilhoso, irmãos. Isso aí nos mostra. Vamos falar um pouquinho a respeito da santidade, né? A santidade reivindicada. Um fato importante envolvendo a família sacerdotal deixou claro que Deus não toleraria negligência. Olha para os irmãos verem como que é sério isso, né? Quando da consagração do tabernáculo e seus utensílios, o fogo que acendeu no altar foi fogo santo. Ou seja, Deus ele dá a orientação que precisa ser de tal forma, quando o homem ele inventa fazer diferente, meus irmãos, dá errado. E Deus não aceita. Pode ter certeza que Deus não aceita. Eis que, saindo o fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou sobre o rosto. Então, havia um fogo diante do Senhor e diante do povo. Então, nós temos um testemunho que precisa ser visto, e que testemunho é esse? Tem que ser um bom testemunho, para que possamos realizar a obra de Deus. Né? E Deus requer isso, e isso é ato de adoração ao Senhor. É a conclusão que nós chegamos a respeito do sacerdote. Como tudo o mais na lei de Moisés, há no exercício do sacerdócio israelita lições para os cristãos. Né? Evidencia, em primeiro lugar, o perfeito sacerdote de Jesus. Não era ele da linhagem de Arão, ele nunca usou roupas sacerdotais, mas segundo Deus foi aceito como perfeito mediador de uma nova aliança eterna, tendo sido tanto a oferta como oficiante do sacrifício expiatório. Lá em Hebreus 10 fala assim, olha, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Né? Então, mostrando a respeito do Senhor Jesus, né, o perfeito sacerdote, e ele fez isso por nós. Então, como povo sacerdotal, aqueles que vivem a nova aliança com Deus em Cristo devem igualmente cultivar a santidade e desenvolver uma ação mediadora através da intercessão e da evangelização. Então, todos aqueles que realizam um trabalho para o Senhor precisam ainda mais ver com todo cuidado e cultivar a santidade e desenvolver uma ação mediadora através da intercessão, então, e da evangelização. Então, nós temos essa responsabilidade de suplicar, de realizar a obra de Deus, de falar do amor, de cuidar das coisas do Senhor, da casa do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Isso é o quê? Isto
é a aliança que temos. Aqueles que vivem uma nova aliança com Deus em Cristo. Então, nós, irmãos, nós temos uma aliança com o Senhor. E essa aliança precisa cada dia ser renovada, precisa cada dia ser fortalecida, para que então nós possamos demonstrar a santidade e mostrar que também temos uma ação mediadora, né? Diante do Senhor, de interceder e evangelizar as pessoas. Deus nos chamou para isso. Deus fez tudo isso e Ele confiou em nós esta obra maravilhosa, irmãos. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha que texto maravilhoso, né? Ele mostra tudo isso que nós estamos falando, tudo essa comparação a respeito do serviço sacerdotal. Então, mostrando que nós fomos chamados, sois edificado casa espiritual para ser sacerdócio santo. Ou seja, o que é essa santidade? É a separação do mundo, irmãos. Nós não nos associamos ao mundo. Nós somos separados. Santo significa ser separado. Então, nós cultivamos uma santidade. Nós não nos conformamos com este mundo pecaminoso, mas nós temos uma bandeira que nós erguemos a cada dia, que é a bandeira de Cristo. Nós mostramos através da nossa vida que nós temos um sacerdócio santo, separado deste mundo pecaminoso, né? Dessas concupiscências que existe, essa maldade que existe neste mundo, para que possamos, então, caminhar na presença de Deus. Irmãos, então, nós vamos entrar na próxima aula sobre uma oportunidade perdida, né? É interessante também esta aula sobre aquilo que nós não podemos perder, que Deus nos oferece e nós agarramos com toda a força o presente que Deus nos dá. Foi para isso que Deus te chamou. Então, cada um de nós que estamos aqui hoje saibamos valorizar a bênção que Deus nos deu. Deus tem uma bênção para a sua vida. Amém? Para a nossa vida. Amém, irmãos. Chegamos ao final desta aula. Que o Senhor possa nos abençoar, que esta palavra possa servir para o nosso crescimento e que possamos, então, compreender, né, os detalhes da palavra do Senhor e comparando com o ensino que Ele tem para com a nossa vida no dia chamado hoje. Alguém quer comentar alguma coisa? Amém, né? Amém. Então, o pastor João fez uma oração inicial. Vamos pedir para um irmão que não orou ainda, né? Quer ver? O Anderson, tá aí, Anderson? Tô firme aqui. Amém. Só um minutinho. Pastor João, posso encerrar? Por mim, pode. Amém. Glória a Deus. Então tá, irmãos, né? Que Deus abençoe. Na próxima quarta-feira nós estaremos juntos novamente. Amém? Amém. 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 O Anderson vai fazer uma oração e aí está encerrada a nossa aula. Senhor, te agradecemos por mais um dia, por mais uma noite ouvindo, aprendendo sobre a tua palavra. O que eu peço é que o Espírito do Senhor comunique a cada coração um raciocínio, uma reflexão, uma meditação especial a respeito do sacerdócio, a respeito dessa posição tão importante que a igreja exerce no mundo hoje. Porque somos nós os sacerdotes do Senhor nesse mundo. E que o Senhor possa continuar capacitando o irmão Éder, o pastor João, e a todos nós na igreja nesse momento tão difícil, e que a igreja é chamada, nesse momento tão difícil de pandemia, a igreja é chamada para entregar uma palavra do Senhor ao mundo. Seja por palavras, Amém. seja por ações, seja por testemunho. Amém. E que a gente possa ter um testemunho sacerdotal. Uma palavra Amém. sacerdotal, uma revelação do Senhor para as pessoas que nos cercam. É a nossa oração em nome de Jesus.
Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. A todos a paz e graça, então. Amém. Amém. O Senhor abençoe a todos os irmãos. Amém. 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 Amém.